Posso só fazer uma resposta rapidinho aqui? Bora. O Samuel P. falou aqui, capturei um enxame na caixa isca. Quando voltei ao local, vi que não estavam mais lá. Observei que começaram a construir os favos nos quadros e a caixa estava ruída. O que será que aconteceu? Vou te falar o que aconteceu. Você demorou muito para poder fazer a transferência. O enxame era um enxame enorme. Ela percebeu que aquela caixa não seria suficiente para ela. Faltou espaço e ela foi embora. Ela falou, não tem condição de crescer. É um enxame, já veio forte, já veio com boa condição, já veio com energia, mas não tinha espaço para ele. Então, se você demorar a fazer a transferência, você vai perder esse enxame também. O Ricardo Cianella está perguntando aqui, como identifico se o enxame é fraco ou forte? Criando abelhas. Na hora que você estiver criando abelhas com seu apiário, montando seu apiário, eu tenho certeza, Ricardo, que você vai saber o que é um enxame forte e o que é um enxame fraco. É prática. Prática. É prática, é pôr na mão na massa. É você começar a fazer. Você começar a colocar em prática, você começar a manusear para você entender o que é o seu enxame forte, o que é o seu enxame bom, aquele enxame que tem energia, tem força, ele consegue se manter, o que é um enxame fraco, que até você chega ao manejo dele e nem responde, tão fraco é aquele enxame. Você consegue observar isso aí com o manejo, com a prática que você vai trabalhando com ele. E o Felício está falando aqui, por que o enxame fraco produz realeiras? Justamente por isso. Às vezes você tem uma caixa com 10 quadros. Você está com um enxame que ele está usando só 2 quadros. Aquele espaço de 8 quadros que está ocioso, com certeza vai ter traça, vai ter aranha, vai ter outros insetos que vão estar predando aquele enxame pequeno. Ele percebeu que não dá para ele ficar ali, o que ele vai fazer? Vai cascar fora. E outro ponto importante também é a questão da... Pedro, acho que você comentou essa questão da temperatura. A abelha ela tem que manter uma temperatura constante dentro daquele espaço. Se seu enxame é pequeno numa caixa ninho, que é grande, ela não vai conseguir manter a temperatura daquela colônia à noite. Ela gasta muita energia para manter aquela temperatura. O que ela vai fazer? Vai embora. Por conta de espaço, ela sai. Um outro ponto importante, meu enxame está pequeno, está definhado e está fazendo realeira. Por quê? Acontece muito também de você perder aquela rainha, o enxame vai se definhando e não tem cria para fazer a nova realeira e as operárias, naquele desespero de tentar sobreviver, tentar manter o enxame, ela cria falsas realeiras. Pode acontecer isso também. Ou zanganeiras, né? Ou zanganeiras. O Maurício fez uma pergunta aqui, que foi uma pergunta de um aluno, Thiago Prêmio, essa semana pra gente no suporte. É o seguinte, quando a caixa é contaminada com agrotóxico e as abelhas morrem todas, os quadros estão cheios de mel operculados. Esse mel pode ser aproveitado ou tem que ser descartado? É o seguinte, raramente você vai ter uma situação onde a pulverização com os defensivos vai entrar na colmeia. Não acontece isso, gente. A não ser, é claro, que você esteja com o seu apiário dentro de uma plantação e o pulverizador vai passar lá dentro. Isso não acontece, tá? É raro, até porque não tem como você manter um apiário dentro de uma cultura de café, de laranja, de soja, porque vai pegar todo mundo. Qualquer tratorista que passar lá está enrolado. Quando acontece de contaminar as abelhas morrerem todas, tá? A abelha, ela já fez o mel está operculado e o contato que a abelha teve com o veneno não significa que o mel teve contato com o veneno. Eu acho que é quase impossível esse mel estar contaminado. Então, assim, você não perdeu o seu mel. Você vai perder o enxame? Muito provavelmente. Mas o mel, você não perdeu o mel. O que você não pode fazer? Você não pode deixar muito tempo essa colmeia lá, sem abelha para proteger, que a formiga vai bater em cima e vai levar o mel todo, ou outras abelhas vão pilhar esse mel. Então, se você colher dentro de 24 horas, assim que as abelhas morreram, eu acho que não vai ter nenhum problema. Mas, se você tiver com uma colmeia muito próximo de onde veio a pulverização e pulverizou dentro da caixa, aí, infelizmente, esse mel não está próprio para consumo. Verdade. No caso de aplicação noturna de agrotóxico, eu consigo diminuir o risco. Se você for aplicar e você puder aplicar no período noturno, é muito bom, porque as suas abelhas não vão estar fazendo coleta, já vão estar trancadas dentro da colmeia. Mas se não for você, dificilmente seu vizinho ou o agricultor próximo a você vai fazer a aplicação de noite, por toda a condição mesmo de inadequação de fazer essa utilização. Então é importante que você leia realmente esse projeto e você saiba como realizar isso com mais tranquilidade e sem ter risco. E perder o enxame, perder um animal, não é uma coisa exclusiva do apicultor.
Todo mundo que trabalha no agro está sujeito a perder um animal. Então, o bovinocultor vai perder uma vaca, vai perder um boi. O suinocultor vai perder um porco. Então, quem trabalha com animais é natural ter essa perca. Mas isso aqui é até um ponto que eu não puxei com o professor Armindo, mas pela nossa experiência lá e pelo que eu vejo com nossos alunos prêmio dentro da escola de apicultura, o que é um índice aceitável de perca? Até 2%. Até 2%, naturalmente, você vai perder. Isso acontece. E não é nem considerado perca. Até nisso a gente considera um lucro. Por quê? Como são seres naturais, como são seres biológicos, existe uma certa seleção natural. Porque você acaba perdendo seres que são biologicamente mais frágeis. Então tem uma seleção natural que o enxame mais fraco, aquele enxame, às vezes você tem um enxame que você capturou e aquele enxame geneticamente ele é mais fraco, você acaba perdendo aquele enxame. Então até 2% de perca é aceitável. 2% não é muito pouco não, Thiago? Não é uns 10%? Não chega a ser isso, até porque fiz a conta, fiz hoje inclusive, olhando a questão lá do apiário do professor Armindo, ele não chega a perder um enxame. Ele não perde um enxame por ano. Mas quem está começando, Thiago? Não, estou falando do apicultor profissional. Ok. O professor, o apicultor que tem manejo, o apicultor que segue toda a cartilha. Maravilha. Ele perde pouco. Maravilha. Perde pouco. Por quê? Porque ele segue manejo. E tem uma coisa, o que o Thiago falou aqui é exato pelo seguinte: existem enxames que naturalmente, dentro da genética deles, são enxames com tendência migratória muito grande. Na região de Goiás a gente tem isso muito, Thiago. É uma região que pega fogo muito, é uma região que as árvores às vezes caem com muita facilidade. Então o enxame ele é acostumado, dentro do DNA dele, ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Mas até 2% de perca é natural, é bacana.